Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária virtual do Prozebem. Hoje trazendo um resumo de um livro, o livro Do Calvário ao Infinito, uma obra belíssima de Victor Hugo, através da psicografia de Zilda Gama. Fica aqui com a gente que você com certeza vai gostar dessa história e vamos rogar ao Mestre Jesus para que a sua paz esteja sempre presente no nosso coração e que o tema de hoje nos ajude a crescer espiritualmente cada vez mais para que possamos chegar ao Pai puros e mansos de coração. Vamos fazer a nossa prece? Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui para novos aprendizados e pedindo que a sua luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos então falar desse romance de Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama, cujo título é Do Calvário ao Infinito. A nossa narrativa começa na Rússia, com um menino chamado Pedro, que perde os seus pais aos 10 anos e vai morar com uma família rica em um pequeno vilarejo. Só que ele não era assim exatamente adotado. Na época era comum as famílias abrigarem os órfãos, mas só para eles trabalharem em troca de casa e comida. E mesmo assim, eles viviam em condição subhumana, dormiam no celeiro, ou seja, era trabalho escravo mesmo. Infelizmente, essa é uma situação que existe até hoje, como a gente sabe, como a gente vê nos noticiários. E Pedro, ele era muito humilhado naquela casa, só comia as sobras, era tratado com grosseria, e ele tinha só 10 anos, gente. Naquela casa moravam 4 pessoas. Era o senhor Nicolau Peterhoff, a esposa dele, e 2 filhos, que eram Sônia e André. Sendo que Sônia era mais nova e André tinha a mesma idade de Pedro. E Sônia era uma menina muito meiga, muito boazinha, sempre guardava uma sobremesa para Pedro, tentava defender Pedro em todas as situações em que a família maltratava ele. Mas, por outro lado, André era malvado, gente. Ele fazia de tudo para infernizar a vida do Pedro. Ele odiava Pedro e Pedro, por sua vez, também não gostava do André, né? Inclusive, Pedro, ele queria muito estudar, mas a família não permitia. O André estudava, mas Pedro não era permitido que ele estudasse. Então, um dia ele consegue conversar com o padre, o abade Francisco. Ele era padre e ele era também professor da escola. E a partir desse dia, Pedro começa a estudar escondido. O padre gosta muito, se afeiçoa muito ao Pedro, ensina ele a ler, a escrever, a falar francês. E Pedro era muito inteligente, então ele vai aprendendo com muita rapidez, só que fica tudo em segredo. A família não sabia que ele estudava. Ele saía de noite, escondido, toda noite ele ia ter aula com o abade. E além de dar as aulas, ele também dava conselhos para Pedro, eles conversavam bastante. Pedro era a única referência que ele tinha, né, de afeto mesmo. E Pedro não se conformava com a vida que ele levava, ele queria muito fugir dali. E até aquele momento só não tinha fugido, primeiro porque ele não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha nem roupa, né? A vila era muito isolada, e em segundo lugar, porque ele era apaixonado por Sônia, gente, a filha do senhor Peterhoff. Sônia, que era a única pessoa que tratava ele bem naquela casa. O irmão dela, André, estava sempre vigiando e contando tudo para o pai. E até por conta disso, Sônia foi proibida de falar com Pedro. Mas chega um momento da vida que a situação fica insuportável mesmo e Pedro planeja então fugir. Só que ele não tinha nem documento, não tinha nada. Aí o abade, ele dá para Pedro os documentos de um amigo francês que tinha morrido, chamado Pierre Dufour. Ele dá agasalho, ele dá comida e empresta um cavalo para Pedro. E ele fala assim: olha, você vai com esses documentos para facilitar, porque você não tem documento, mas quando você chegar na França, aí você providencia os seus. E ainda aconselha: olha, Pedro, foge bem cedinho de manhã, que assim, quando eles sentirem a sua falta, você já vai estar longe.
E aí Pedro, cheio de gratidão, ele queria se ajoelhar diante do padre, mas o padre não permite, fala, olha, Pedro, a gente só se ajoelha para fazer a prece, só ajoelha diante de Deus. Não, Pedro, a sua companhia também foi um bálsamo para minha velhice, eu me afeiçoei muito a você e você só me trouxe felicidade. Se você é grato a mim, faz o seguinte, olha, me prometa que você vai ser um homem direito e que nunca vai sujar suas mãos com crime. Assim eu vou morrer tranquilo e feliz. E aí Pedro realmente promete, só que ele não segue nenhum dos conselhos do padre, vai vendo. Ao invés de fugir logo cedinho, ele resolve que ele precisava se despedir de Sônia de qualquer forma. Então, ele dá um jeito de entregar um bilhete para a Sônia e ela vai ao encontro dele no meio da tarde. Era tipo 3 horas da tarde. Era o momento que Pedro falou: Não, eu preciso me declarar a ela e me despedir, e aí eu vou embora. Mas nem dá tempo dele fazer nada disso, gente, porque a hora que eles começam a conversar, quem aparece? André. André que estava sempre de espreita, né? Ele já vem empunhando o chicote para bater em Pedro. E Sônia entra na frente, toma a primeira chicotada, mas antes que André desse a segunda, Pedro, no ímpeto, ele tira do cinto um punhal e enterra no peito de André. Desesperado, ele corre para o quarto, pega as coisas dele, para o quarto não, para o celeiro onde ele dormia, pega as coisas dele, sobe no cavalo e sai em disparada. E Sônia lá do lado do irmão, apunhalado, né, aos gritos. Isso já era quase final da tarde, Sônia fica gritando lá. Naquele momento, ela enlouquece, gente, e ela vai permanecer assim até desencarnar. E Pedro, então, foi o responsável pela morte de um irmão e pelo enlouquecimento de Sônia, né? E por isso o senhor Peterhoff vai odiar e vai perseguir Pedro pelo resto da vida. E Pedro, que a partir desse momento, com aqueles documentos que ele tinha conseguido do abade, ele se torna então Pierre. Pierre Dufour era os documentos dele. E, bom, Pedro foge, ou Pierre, né? Agora ele era Pierre, ele foge, mas só que já era final da tarde, tinha muita neve, logo fica de noite, ele está sendo perseguido, ele quase morre congelado nessa fuga, mas ele é socorrido por um homem que morava na floresta. Esse homem esconde ele por alguns dias até pararem de procurar por ele, e aí então Pedro foge para a França, onde ele se torna Pierre. E lá, como Pierre, ele vai trabalhar como marinheiro, mas o que acontece? O crime que ele cometeu, a decepção que ele tinha, ele sabia que ele tinha causado ao irmão Francisco, a separação de Sônia, aquele remorso por ter matado uma pessoa, tudo isso faz com que ele se torne uma pessoa triste. Mas mesmo assim ele vai tocar sua vida, né? Ele acaba conhecendo uma outra moça chamada Catarina. Ela era muito parecida com Sônia, ele fica muito impressionado, acaba se casando com ela. Eles têm uma filhinha, mas ele continua sendo aquela pessoa melancólica, ele falava pouco, não interagia com os camaradas do navio, não participava das festas, né? Não ia para os bares. Todo o tempo livre dele ele passava no navio. A única distração dele era realmente a leitura. E a esposa e a filha, elas ficavam na cidade de Havre e ele ficava viajando, né? Entre uma viagem ou outra, ele passava um tempo com a esposa e a filhinha. E de vez em quando ele mandava também uma carta para o abade Francisco e sempre assinava com o Pierre Dufour para ninguém suspeitar que Pedro estava enviando a carta para o abade, né? Para ninguém suspeitar da verdadeira identidade dele. E assim os anos vão se passando, até que um dia surgem 3 passageiros no navio onde Pierre trabalhava. Esses passageiros eram justamente o senhor Nicolau Peterhoff, um sobrinho dele e Sônia, gente. Sônia, que aí já estava louca, né? Pierre fica muito abalado, porque principalmente foi naquele momento que ele descobriu que Sônia tinha enlouquecido.
ao ver o próprio irmão ser morto pelo rapaz de quem ela gostava. E ele percebe também que Sônia, ela era maltratada pelo pai. E conversando com a enfermeira dela, Pierre descobre que o pai só queria dar um jeito de fazer Sônia se casar com o sobrinho dele para que ela pudesse receber uma herança de um parente distante. Ou seja, ele não tinha a menor consideração por Sônia. Naquela viagem, que foi desde a França até os Estados Unidos, Pierre tenta se aproximar de Sônia e, ao mesmo tempo, fugir do Peterhof, né? Mas ele não consegue disfarçar muito bem, não. E Peterhof fica muito desconfiado. E já tinha se passado muito tempo, Pierre aparentava muito mais idade do que ele tinha, até pelo sofrimento que ele tinha passado, né? Tinha tido um envelhecimento precoce aí, mas mesmo assim o pai de Sônia, ele fica com a pulga atrás da orelha. E ao chegar aos Estados Unidos, Sônia é internada em um hospital e lá ela acaba desencarnando também. O senhor Peterhof volta para a Rússia e lá ele fica sabendo que o abade Francisco também tinha morrido. E por acaso vai parar nas mãos dele uma carta de Pierre Dufour para o abade, dizendo que ele trabalhava como marujo em um barco. E aí, então, o senhor Peterhof tem a certeza de que aquele marinheiro era realmente o assassino do seu filho amado, do André. Aí ele resolve voltar. Ele resolve voltar para mandar prender Pierre ou matar Pierre, enfim, ele queria se vingar. Enquanto isso, Pierre continuava atormentado pelo remorso. Apesar de amar a esposa, a filhinha, ele não conseguia ser feliz. Mas ele fica sabendo, nesse meio tempo, que Peterhof iria novamente viajar no navio onde ele trabalhava, e aí ele já tinha certeza que aquele seu antigo patrão tinha reconhecido ele e que estava tramando alguma coisa. Durante a viagem, ele acaba ouvindo escondido uma conversa de Peterhof, confirmando essa suspeita de que ele realmente estava ali para vingar a morte de André, prender Pierre, e aí, então, Pierre decide simular o próprio suicídio. Ele amarra as boias no próprio corpo e se atira ao mar, no meio da noite. Em alto mar, ele se sente completamente perdido, começa a ouvir vozes, uma das vozes gargalhava e a outra dizia, nada para a direita, nada para a direita. E, na verdade, a gargalhada era André, gente. André que passou a obsidiar Pierre. E a voz que mandava ele nadar era do abade Francisco, tentando ajudar ele a chegar num lugar seguro. Bom, enfim, Pierre vai nadando no mar gelado até que ele consegue chegar num rochedo, mas ali ele vai ser obsidiado por vários meses e vai passar muita fome e muita sede. E ali ele vai ter oportunidade também de repensar sua vida. Esse tempo todo que ele passa nesse rochedo, ele é perturbado pelo espírito de André, que conseguia dominá-lo justamente por conta do remorso que Pierre sentia. Até que um dia, depois de muito sofrer, achando que já estava tudo acabado mesmo, que ele já ia morrer, porque era muita fome, muita sede, ele começa a orar. Ele pede perdão para André e ele diz que também perdoa André por tudo que ele tinha feito com ele. E o tempo todo ele tinha o sentimento de que tudo que ele estava passando, Pierre, né? Tudo que ele estava passando era um resgate de outras vidas, onde ele tinha feito também pessoas sofrerem. E ele sente também que no momento em que ele parasse de odiar André e Nicolau Peterhof, naquele momento ele iria parar de sofrer. Só que demorou meses, porque ele sentia realmente uma revolta dentro dele. Ele tinha sido muito maltratado. Então, demorou bastante tempo até que ele conseguisse tirar aquele sentimento do coração dele, né? E ele faz aquela prece, ele perdoa, pede perdão, e ao terminar a oração, ele ouve a voz do irmão Francisco dizendo para ele: Estás liberto, Pedro Ivanovitch. E naquele momento ele realmente se liberta, ele desmaia,
ele passa um tempo desmaiado, quando ele volta a si já tinha passado mais de 24 horas e acontece uma coisa muito inesperada, gente. Ele é encontrado. Um homem encontra ele e socorre ele, e assim Pierre consegue escapar da morte. Ele vai contar toda a sua história para aquele senhor que o socorreu, e esse senhor, que era uma pessoa muito bondosa, né, ele convida Pierre para ficar na casa dele até ele se recuperar, e depois que ele se recupera, ele passa a trabalhar como jardineiro para aquele senhor, né, e o tempo vai passando, ele passa vários meses ali ainda, né, trabalhando, refletindo sobre os acontecimentos da vida dele, né, reconsiderando, reformulando os seus sentimentos. Ele não sentia mais raiva de ninguém e ele começa a compreender o sentido da vida, que o sentido da vida era muito maior do que simplesmente competir para poder ficar com a pessoa que ele queria, ou para se vingar, ou cometer atrocidades. Então, ele muda o espírito dele. Poucos meses depois, ele desencarna devido a um aneurisma. Enquanto isso, enquanto toda essa história acontece, vamos nos lembrar de Catarina, né, da esposa de Pierre e da filhinha dele. Essas duas também passaram por momentos muito difíceis, enquanto Pierre passa por toda aquela peripécia, né? Bom, algum tempo depois que Pierre se joga no mar, o navio conclui a sua viagem, né? E um dos marujos ele vai então entregar para Catarina as coisas do esposo, umas economias que ele tinha guardado, né? Os marujos ainda ajudam com um pouco de dinheiro e ele dá então a triste notícia de que Pierre tinha se suicidado. Ele tinha se jogado no mar. E Catarina fica desolada, tanto pela tristeza de se ver sozinha no mundo, sem nenhum parente, com uma filha pequena para cuidar, né? E como pela tristeza de ter perdido o esposo que ela amava. Mas ela percebe que não dava tempo de ficar se lastimando, não. Ela tinha que lutar, tinha que trabalhar para se manter e para dar conta das despesas da casa e sustentar a filha. Então, ela trabalha intensamente como costureira e, algum tempo depois, ela se casa novamente e se muda para a Bélgica. No livro tem toda uma narrativa de como que isso acontece, né? Como que ela conhece o novo esposo, de como ela e a filha ficam doentes, das dificuldades que ela passa e como esse rapaz se dedica e cuida delas até que eles passam realmente a se amar e acabam se casando. E nesse novo casamento, Catarina é muito feliz, ela consegue dar conforto para sua filhinha, mas como nem tudo é perfeito, como nem tudo são rosas, né? Ela e seu novo esposo têm um filho, e esse menino, ele nasce com problemas, minha gente. Ele não era deficiente nem nada, mas ele tinha uma aparência muito estranha. O rosto e o cabelo muito vermelho, como se tivessem derramado sangue sobre esse cabelo, o nariz e a boca exageradamente grande, enfim. Desde bebê, ele já tinha uma aparência que assustava as pessoas, e conforme ele foi crescendo, foi piorando ainda mais essa aparência. E ele sofria bastante com o julgamento das outras pessoas, mas em casa, né, os pais, a irmã, eles amavam muito o menino, cuidavam muito bem dele, e acontece que esse menino não é nada mais, nada menos do que André, que havia voltado, havia reencarnado. Eu vou manter o nome de André aqui, no livro o nome é outro, mas até para a gente não se confundir, né? As pessoas reencarnam, troca de nome, eu vou manter o nome de André. Pois então, desde pequeno, André já tinha um caráter muito violento e malvado, gente. Ele gostava de torturar os bichinhos, os animais domésticos, né? Ele se regozijava em ver os bichinhos sofrerem. E os pais percebem isso. E, juntamente com a irmã, eles cuidaram de doutrinar, de educar esse menino, ensinar boas maneiras. E, com o passar do tempo, André se tornou uma criança mais dócil, né? Mas é claro que ele percebia que a sua aparência não era normal, ele sofria com isso, até em comparação com seus pais, com a sua irmã.
E os pais de André contratam professores para dar aula para ele em casa. E na mocidade, então, o pai estimula para que André vá estudar medicina em Bruxelas, eles moravam na Bélgica, né? Então, André vai estudar medicina em Bruxelas e se torna médico. E assim o tempo vai passando, né? Tem vários detalhes que a gente vai pular, porque não dá tempo aqui de narrar. A irmã de André se casa, ele fica triste porque ele adorava a irmã, e ao mesmo tempo ele sabia que ele próprio, muito provavelmente, nunca iria se casar, constituir família, mas a vida segue. Até que um dia, Catarina, que é a mãe de André, fica doente e acaba desencarnando. E o esposo fica desolado, porque eles se amavam muito, eles viviam muito bem. E em pouco tempo, esse esposo adoece também, né, o pai de André, mas antes de morrer, ele vai conversar com o filho. Qual que era a preocupação dele? A preocupação não era questão financeira, porque a família era rica, mas a preocupação era saber que aquele filho problemático, com uma personalidade um pouco complicada, iria ficar por conta própria no mundo. Então, esse pai, já doente, aconselha: André, meu filho, procure exercer a medicina não para ganhar dinheiro, mas sim para ajudar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. Procure um lugar onde as pessoas precisem de você e seja um médico dedicado. Mesmo que você não consiga alcançar a felicidade que você gostaria, pelo menos seja bom e compassivo, oculte a sua própria dor, dulcificando a dor alheia. E André faz essa promessa ao pai, de que ele buscaria ser bom, generoso e um bom médico. E tempo depois da desencarnação do pai, André se muda para um vilarejo pobre, onde não tinha nenhum médico, e lá ele se instala e começa a atender gratuitamente a população. No início, o povo olha para ele assim com desconfiança, né? Também pela aparência dele, mas pela dedicação dele como médico. Em pouco tempo, o André passa a ser venerado por aquela população. Eles gostam muito dele e assim ele vai vivendo a vida tranquilamente, até que um dia ele é chamado para atender uma senhora à beira da morte, ela estava com tuberculose, e essa senhora morava sozinha, apenas com uma filha. O problema, gente, é que ao ver a filha dessa senhora, André se apaixona imediatamente. Gente, essa moça era Sônia Peterhoff, de volta à matéria, reencarnada. Eu vou manter aqui o nome de Sônia para a gente não confundir. Em um primeiro momento, Sônia estava muito aflita, muito preocupada com a mãe doente, né? E ela nem percebe a atenção exagerada que ela vinha recebendo do médico, mas com o passar do tempo ela vai perceber. Era muita dedicação demais para ser simplesmente uma preocupação somente de médico. Mas, enfim, a mãe vai piorando e em um determinado momento a mãe já, né, muito mal mesmo, ela começa a se preocupar com o destino daquela filha e começa a chorar, a se lamentar, né, falar assim: o que vai ser da minha filha quando eu morrer? O nosso único parente é um tio que mora na França, a minha Sônia vai ficar desamparada. E aí André aproveita esse momento, né, não se faz de rogado e responde assim: olha, não seja por isso, porque eu gosto muito de Sônia, eu quero casar com ela, eu quero que ela seja minha esposa, né? Pode deixar, eu vou cuidar dela muito bem. E aquela senhorinha, né, já à beira da morte, ela fica muito feliz, porque o médico era, apesar da aparência dele, ele era muito querido. E ela fica muito contente, agradece: obrigada, doutor, assim eu vou ficar bem mais tranquila, já posso morrer em paz. Mas tem um detalhe: Sônia precisa concordar com tudo isso, né? Só, minha gente, que Sônia, lá no fundo, ela não conseguia aceitar isso, porque ela achava o médico muito feio. É complicado, né? Mas o coração dela não aceitava aquela situação. Então, ela faz o seguinte: ela pede 3 dias para dar a resposta, quando André faz o pedido de casamento. E aí, a mãe já estava muito mal, no dia seguinte ela desencarna, e no terceiro dia, quando André vem saber a resposta, Sônia tinha fugido. E aí que está a questão: para onde Sônia tinha fugido? Nós vamos saber agora.
Acontece que naquela região tinha um castelo. E o dono desse castelo era nada mais, nada menos do que Pierre reencarnado. E nessa época ele já tinha uns 25 anos, era um jovem muito bonito e, além disso, muito generoso. E ele tinha perdido os pais fazia tipo uns 3 anos, e a partir da morte dos pais, ele passou a se dedicar a ajudar os mais pobres. Ele tinha melhorado a vida dos camponeses, ele levava auxílio para os doentes, inclusive para a mãe de Sônia, e é assim que eles acabam se conhecendo. E quando a mãe desencanou, Sônia, que já estava apaixonada por Pierre, ela fugiu para o castelo dele, né? E André, gente, ele ficou furioso. Por quê? Porque ele não acreditava na bondade de Pierre. Ele achava que Pierre era um falso, se fingia de bonzinho para seduzir as moças. Tinha iludido Sônia e agora a moça estava lá com ele no castelo. E aí André não consegue resistir, né? Ele fica atormentado. Nesse momento de fúria, ele resolve que ele ia assassinar Pierre, de qualquer jeito. Ele pega um punhal e vai para o castelo no meio da noite. Gente, pense na falta de juízo dessa criatura. Não tinha como esse plano dar certo. E realmente dá tudo errado. No meio da noite, tudo escuro, ele acaba caindo num penhasco e quase morre, se machuca muito mesmo. A sorte dele é que ia passando um camponês por perto, pediu ajuda, gritou por socorro e conseguiram pegar André e levaram ele para o castelo de Pierre. Resultado: o próprio Pierre cuidou dele até ele ficar bom. E aí, percebendo que André era apaixonado por Sônia, mas que não gostava dele, Pierre tomou uma decisão muito difícil nesse momento, gente. Apesar dele amar Sônia, ele sentia que a missão dele era socorrer aquela população pobre que vivia naquela região, e ao mesmo tempo ele não poderia ser feliz sabendo que faria a infelicidade do pobre do André. Então ele decidiu. Ele fala para a Sônia o seguinte, mente para a Sônia, ele fala para a Sônia que, olha, eu não amo você, eu gosto de você só como irmã, eu nunca vou me casar na minha vida, porque a minha missão não é essa, eu não vou casar nem com você e nem com ninguém, e a sua opção é a seguinte, ou você casa com o André, ou então você vai lá para a casa do seu tio, que mora na França. E aí, Sônia, coitada, muito sofrida mesmo naquele momento, muito desiludida, porque ela era apaixonada por Pierre, né? Mas ela decide ir embora. Com uma tristeza enorme, a mais André deu um dinheiro para ela, deu um bom dinheiro para ela se manter e depois para ela ter um dote. Ele fala: no futuro você vai se casar. Ela fala: eu não vou me casar com ninguém. Mas ele fala: vai, você vai esquecer tudo isso e vai se casar. E aí ele dá um bom dinheiro para ela e pede para o mordomo dela acompanhar, para o mordomo dele, acompanhar a Sônia até a casa do tio, que morava na França. E assim é feito. André passa um tempo entre a vida e a morte, mas ele acaba se recuperando, fica sabendo da história toda, passa a conhecer melhor Pierre e descobre que ele era generoso mesmo. Ele não estava só querendo seduzir as pessoas. Ele não era um aproveitador, como o André tinha pensado. Lá no fundinho, André ainda tinha muito ressentimento, até porque eles tinham sido inimigos durante muitas reencarnações, né? E, inclusive, André tinha obsidiado Pierre por muitos anos. Mas Pierre não tinha nenhum ressentimento, gente. Ele queria realmente ajudar as pessoas daquela região e ele convida André para ajudá-lo nesse projeto. André aceita, eles passam a conviver mais frequentemente, né? O salão daquele palácio enorme é transformado em sala de aula para as crianças. De vez em quando, André dá umas palestras ali também, né? Para os camponeses. Eles constroem um hospital e, a partir daquele dia, André se torna médico do corpo e Pierre se torna médico da alma, de todas aquelas pessoas que viviam ou as que passavam por aquela região.
E assim o tempo passa, após trabalhar juntos por mais de 25 anos, os dois finalmente se tornam mais do que amigos, se tornam como se fossem dois irmãos. E finalmente vários séculos de ódio e rancor tinham se transformado em amor por esse trabalho junto que eles realizam. Tem muito mais detalhes no livro, inclusive contando como eles desencarnam praticamente ao mesmo tempo. É um livro de mais de 300 páginas, quase 400 páginas, gente, que a gente resumiu bastante aqui, mas que vale muito a pena ler para conhecer todos os detalhes. Então, fica aqui o convite, certo? Espero que vocês tenham gostado desse resumo e que leiam esse livro do Calvário ao Infinito, da autoria de Vitor Hugo e psicografado por Zilda Gama. Então, agradecendo a Jesus pela oportunidade de recebermos esses ensinamentos e agradecendo a vocês que ficaram comigo até o final, eu me despeço desejando muita paz e até a próxima doutrina.